Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade de Caruaru. Hoje a nossa conversa é com Ricardo Lemos, estudante da Universidade Federal de Pernambuco, que durante a pandemia está estreando um novo podcast. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui. Então, Ricardo, no podcast, né, você está trazendo no PeriPatoCast, nesse primeiro episódio, você está trazendo os desafios do ensino remoto, não é isso? Isso. Como você, como aluno, quais têm sido os seus desafios para estudar agora durante a pandemia? Eu acho que desde o começo da pandemia até agora, o maior desafio que eu, como aluno de ensino remoto, e principalmente de uma universidade pública, né, tem sido conseguir manter a concentração nas horas. Pelo fato da gente estar em um ambiente que é mais em casa, a gente fica muito mais suscetível a distrações, a se desligar um pouco da aula, que é totalmente diferente de um contexto presencial, que a gente tivesse lá e ia estar o foco totalmente direcionado para eles, com pessoas que estariam interagindo. E aí é uma pendência bem complicadinha. E para produzir? Porque esse não é o primeiro podcast, né, da Rádio Cordel. A Rádio Cordel vem produzindo desde o princípio da pandemia. Então, como tem sido produzido durante esse 1 ano de pandemia nesse contexto? Olha, para ser bem sincero, agora tá bem mais fácil, porque a gente conseguiu pegar o ritmo de produzir em casa. A gente acaba determinando prazos, então tem um certo prazo para fazer um script, tem um certo prazo para fazer as gravações, um certo prazo para fazer as edições, mas no começo mesmo a gente teve que aprender a trocar a roda da bicicleta andando nela, mas por enquanto a gente conseguiu realmente se adaptar, apesar do contexto. Eu convido todos vocês, né, a nos seguirem no Instagram, @peripatocast. O nosso primeiro episódio saiu ao ar semana passada, falando um pouquinho sobre os desafios do ensino remoto e suas diferenças com EAD, que ainda são 2 termos que, até entre nós mesmos do grupo, quando a gente estava produzindo, acabou confundindo um pouco. E também para ficar antenado às nossas redes sociais, porque a gente já está na produção do segundo episódio, que vai falar sobre memes, e não só como uma interação, como uma comicidade, mas também como um precursor de movimentos políticos, de opiniões pessoais, passador de culturas. Então fica ligado na gente que está bem arretado. Ricardo, só para fechar aqui rapidinho, por que PeriPatoCast? A gente tirou a nomenclatura PeriPatoCast na junção de 2 termos. Primeiro, Peripatos era o nome dos alunos da antiguidade clássica, da faculdade de Aristóteles. E eles andavam e aprendiam andando, eles andavam no meio da rua enquanto o seu mestre da faculdade dava a aula. Então a ideia de juntar isso é ouvir o podcast enquanto a gente anda, aprender enquanto a gente anda. Porque foi uma coisa que acabou se tornando bastante consumido nesses últimos meses, principalmente em caminhadas, em academias, em o ato de andar em si. A gente queria juntar um termo antigo, que já vem passado por gerações e idades, e um termo muito atual, por isso PeriPatoCast. Muito obrigada, Ricardo. Por nada. Nós conversamos com Ricardo Lemos, estudante do curso de Comunicação Social da UFPE, que está fazendo um podcast sobre educação, né? E que acabou de lançar o seu primeiro episódio. Voltamos com você, Mário Flávio.